Olá, bem-vindo ao curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3. Bem, aqui nós vamos ver então a resolução do exercício 2.9 com o aplicativo TerraView. Bem, a questão é responder quais são os 3 setores censitários do IBGE do tipo rural. Então, observe que no resultado aqui você tem a informação do tipo, se é rural ou urbano, da cidade de Niquelândia, então do município de Niquelândia, que tem o maior número de ocorrências de queimadas. Então, a contagem do número de focos de queimadas no ano de 2009 vai vir do projeto Queimadas do INPE, onde lá você tem todos os satélites e a contagem de focos de queimada do Brasil todo, da América Latina toda. E aí vocês vão fazer download dos pontinhos de focos só dessa região do município de Niquelândia. E ainda eu quero que essa contagem seja feita somente para o satélite de referência Aqua-MT. Ok? Então vamos lá. A primeira parte do exercício é fazer o download dos dados. Então no roteiro lá vocês têm o link do IBGE para cair nessa página. Aí nós vamos vir aqui em recorte para fins estatísticos, depois aqui malha de setores censitários, censo 2010, base de logradouros versão 2010 e estado de Goiás. E aí você vai procurar pelos arquivos 52, 14, 60. 52, 14, 60 está um pouquinho mais aqui embaixo, que são de todos os municípios, né? Aqui, ó, 52, 14, 60, tá aqui. Eu tenho um arquivo, 2, 3, 4, tá? Isso porque, na verdade, o município está dividido em distritos, então foram criados 4 arquivos shapefile. Então, vocês vão fazer o download desses 4 arquivinhos. É só clicar aqui e ele vai salvar ali embaixo para você, tá bom? O segundo conjunto de dados vai vir do programa de queimadas do INPE. Então, se a gente olhar aqui, ao cair nesse site, né, ele vai vir fechado aqui, você clica no mapa, aí você tem os filtros, né? Então, você vai dizer que é o continente América do Sul, Brasil, Goiás, e aí você digita aqui NIC, já aparece Niquelândia ali, ó. Aí você escolhe, né? A outra coisa, o período. Então você vai digitar aqui 2019 0101, quer dizer que é 1 de janeiro de 2019, que é ano, mês, dia. E depois 31 de dezembro de 2019. Então com isso a gente tem o período completo de um ano. E eu quero que vocês façam o download de todos os satélites, ok? E aí quando você dá o aplicar aqui, ele já filtra aqui na tela e mostra para você exatamente os pontos nesse período de todos os satélites, ok? Muito bem. Tá? A camada de município aqui permite você localizar que exatamente aqui no meio você tem a cidade de Niquelândia, tá certo? Então são todos esses pontinhos aí. E para fazer o download, você vai vir aqui no exportar dados, você só confirma todos os parâmetros aqui, ok. E aí você vai digitar o seu e-mail, né? Vai escolher aqui formato shapefile, tá? Presta atenção que tem que ser shapefile. Diz que você não é um robô, exportar, ele vai te dar uma mensagem que foi enviado para o seu e-mail um link para você baixar o arquivo zip com os focos desse período. Tá? Então você aguarda uns minutinhos ali, vai chegar um e-mail no endereço que você colocou aqui, então confirme se é um endereço válido, tá? Na hora de digitar o e-mail. Ao receber a mensagem, você vai salvar o arquivo. Então no final você vai ter exatamente esse arquivo aqui, ó, focos de queimada, né, .zip. Ao abrir o arquivo, você vai ter lá os 4 arquivinhos do Shape, tá? Com o nome e dizendo inclusive o período, né? 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Tá lá.
Então descompacta o arquivo, ele está aqui pronto para ser utilizado. E os 4 arquivos referentes aos setores de Niquelândia estão aqui também o arquivo zip. Só que dentro desse arquivo zip, se você clicar, você vai ver que tem a face de logradouros, setores e subdistrito. Tá? Como eu quero somente os setores, basta você extrair só esses arquivos aqui de dentro desse zip. Ou você extrai tudo, mas lembra que nós vamos usar somente os arquivos com o sufixo aqui setor, tá ok? Que faz parte do arquivo shape. Então tá, os arquivos já estão aí, nós vamos então abrir o TerraView, né? O TerraView já está aberto, tem um projeto aqui disponível, e eu posso abrir as camadas por esse botão, né? Posso vir aqui no diretório onde eu salvei os arquivos, estão aqui, marcar todos eles, por exemplo, marcar esse, e já posso marcar o Focus. Esse outro aqui embaixo é um teste que eu havia feito. Então eu já posso carregar os 5 arquivinhos aí. Uma camada é criada para cada um deles. Se a gente manda desenhar, né? Só que os focos ficaram por baixo, se a gente trocar a ordem aqui, opa, às vezes ele dá uma enroscadinha. Tá? Então tá aí, ó, eu tenho os focos e os distritos. Cada um está numa camada, ó, e num arquivo, tá vendo? Está separado. E para facilitar o resultado da nossa busca, como eu quero de todo o município, nós vamos ter que unir essas quatro camadas numa única camada. E aí nós vamos usar a opção de mesclar, né? Ok. Antes disso, né, eu peço para que vocês transfiram esse arquivo para o banco Postgres, PostGIS. Tá? Mas se a gente verificar aqui as informações dessa tabela, percebam que inclusive a codificação já está com problema aqui, né? Nós já comentamos isso na primeira parte do curso. Então, para corrigir isso, eu vou vir aqui e vou dizer que essa codificação é a ISO 8859, desse aqui também, e do último também. Tá ok? Agora a acentuação vai estar direitinha. Se a gente abrir aqui a tabela, tá lá, belezinha. Se abrir a outra tabela, tá aqui, né? Então você pode chavear de uma para outra aqui. E outra coisa, você observa que o nome das colunas são todos iguais, tá? Então a gente vai poder fazer a junção dessas tabelas, né? desses 2 arquivos num só, ou dos 4, né? Num só, sem problema nenhum, ok? Bom, agora nós podemos jogar isso para o banco, né? Então a gente, deixa eu só ver se o foco também está com a codificação correta. Ok, aqui acho que não tem problema nenhum de codificação. Então percebam aí que você tem 12.820, 38, 12.838 focos de queimada durante o ano de 2019, tá bom? Ok, então agora nós podemos jogar esses arquivos todos para dentro do PostGIS. Então vou começar aqui pelo foco, eu usar o intercâmbio, vou dizer que vou para o PostGIS, foco, e eu peço para usar o nome aqui, o nome a ser utilizado aqui é deixa eu buscar aqui no roteiro, a gente fazer exatamente como está aqui no roteirinho, né? Só que não é esse arquivo, é outro. Deixa eu abrir aqui esse aqui, ok. Então nós vamos jogar para dentro do banco a tabela de focos com o nome, aí vou colocar aqui, ó, Focus Imp Niquelândia. Então eu vou digitar aqui, na verdade eu estou copiando da outra tela aqui, ó, Focus Imp Niquelândia, vou manter a mesma projeção e criar o índice espacial porque tem geometria. Ok, tabela está disponível no banco. O próximo vai ser o do setor. Tá? Só que quando eu vou selecionar, se eu for digitar o mesmo nome aqui embaixo, eu vou ter problema, porque o banco não aceita nome de tabela iniciando por número. Tá ok?
Então, antes disso, eu vou vir aqui para ganhar tempo, para não ter problema de digitação, eu vou aqui no renomear camada, dar um Ctrl C, só para copiar esse conteúdo ali. Aí eu vou fazer o intercâmbio, vou dizer que vai para o banco PostGIS, essa tabela, só que na hora de digitar aqui isso aqui, eu vou apagar o setor e colocar a palavra setor aqui no início, setor underline. Então fiz a primeira, vou repetir aqui para a segunda, Ctrl C, intercâmbio, ok. Isso é só porque não pode começar por número o nome das tabelas, né? Então apaga isso daqui e coloca setor aqui no início. Muito bem, a segunda, a terceira, terceira tabela. Coloca o nome aqui, apaga aquilo ali, coloca aqui setor. E por fim, a última tabelinha. Renomear, Ctrl C e o intercâmbio da última. Bom, então as quatro tabelas agora, as quatro tabelas estão no banco PostGIS na forma de uma tabela espacial, né? Setor, underline, ok. Bom, posso até, se quiser, apagar tudo isso daqui, né, ó, limpar o projeto e carregar somente agora do banco. Então posso colocar aqui, foco, vai aparecer ali, ó, foco ZIMP Niquelândia. Então carrego a de foco. E carrego também a de setor, está aqui os quatro. 1, 2, 3, 4. Tá lá. Opa, esqueci um. Esqueci alguém ali. Quem foi? Setor. Foi essa daqui, ó. Esqueci de carregar essa aqui. Então, se a gente desenhar, né? Estamos com o mesmo dado, só que agora dentro do PostGIS. Tá certo? Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer a união dessas tabelas aqui, ou camadas, né, em uma única camada. E nós temos um processamento aqui vetorial que faz exatamente isso, ó, mesclar. Tá? Só que a ferramenta de mesclar do TerraView ela é feita sempre 2 a 2. Já no QGIS você pode fazer isso de várias camadas de uma vez só. Tá? Então aqui infelizmente eu vou selecionar aqui a tabela essa de baixo aqui. Peraí, vamos ver a ordem aqui para fazer a coisa como está lá no nosso roteiro, né? Então, antes de cruzar, eu vou carregar então as que estão no setor 05. Então, vou colocar aqui em cima, aqui para ele, é porque ele já está aqui embaixo, né? É o 05 e o 10. Então, aqui eu vou selecionar o 10 embaixo e aqui em cima o 5, com esse número 5 aqui. Então, vou juntar as duas. Observe que os atributos são todos iguais, ó. Né? São todos iguais. Então, você não vai ter problema de ficar descasado, coluna com parte preenchida e parte com registros nulo. Tá? Então, você vai estar com o mesmo dado. Agora, aqui na saída, eu poderia desmarcar isso daqui, ó, e ele vai salvar, ele jogaria o que está aqui em cima, ele jogaria na tabela alvo. Tá? Essa é uma opção também. Mas eu vou criar um outro nome. Né? Eu vou colocar aqui, ó, saída, porque no roteiro eu coloquei dessa maneira. Então, eu vou salvar no banco, né? E vou dar um nome, como eu coloquei lá, que setores 5 underline 10. Ok? Por causa desse número 5 aqui e do 10 aqui de baixo. Perfeito. Foi para o banco. E ele já vem aqui para... Então, se a gente observar, está lá os dois setores, né? Tá unido os dois setores aqui. Ele juntou esse e esse último aqui. Tá?
Agora eu vou pegar esse 10 e juntar com o 15. Então, vou repetir de novo, processamento vetorial, mesclar. Felizmente eu tenho que fazer isso 3 vezes, tá? Então eu vou colocar aqui embaixo o 15, aqui em cima o 5, 10. Então o resultado do primeiro, juntando agora com esse outro. Os atributos também estão todos iguais, perfeito, então posso dar o nome de saída e vou colocar agora aqui o outro nome que vai ser setores 5, 10, 15. Ok, tá lá. Posso desenhar, se a gente ver, tá lá os 3 setores. Agora eu vou juntar esse último com o 25, que é esse aqui. Então, processamento vetorial, mesclar. Então, vou juntar o 25 aqui de cima com o 5, 10, 15. Tá lá, todos os atributos são iguais, perfeito. E agora aqui na saída eu já vou colocar realmente o nome de setores Niquelândia, certo? Pronto, então finalmente eu tenho todo mundo numa tabela só. Tá aqui, certo? Se quiser eu posso até agora já tirar isso aqui para não ficar com um monte de camada, né? Posso tirar essas camadas todas aqui, ó. Remover itens. Pronto. Opa, removi um a mais. Fiquei só com os focos aqui e removi o que eu acabei de criar. Então, tenho que carregar ele de novo aqui. Setores Niquelândia, tá ali, ó. Ok, então tá lá o nosso mapa de polígonos e os pontinhos, tá certo? Então, o que eu quero fazer agora é exatamente executar o cálculo da soma, né, dos pontos que estão dentro do mesmo polígono, só que para um satélite específico, né? Porque se a gente verificar aqui e aplicar uma legenda, olha, posso colocar aqui uma legenda por valor único, por tipo satélite, e se a gente usar uma tabela de cores aqui, aplicar e dar OK, tá? Você vai ver que eu tenho aí vários satélites para os pontos de foco. Ok? Eu quero somente desse satélite Aqua MT. Por que eu vou fazer essa consulta, né? Então, vou vir aqui na tabela na camada de focos e vou aplicar uma consulta por atributo. Então, vou vir aqui, vou dizer eu quero satélite igual, posso usar a lupa aqui para ele mostrar o conteúdo, MT, novo, aplicar. Pronto, tá lá, ó. Tá? Só que eu vou tirar o agrupamento, vou remover esse agrupamento, né? Só que eu perdi a consulta, tá? Tem que fazer a consulta de novo. Opa, consulta por atributo, satélite, igual, e Aqua MT. Aplicar, novo, aí está, certo? Então, se a gente abrir a tabela aqui, nós temos segundo o roteiro lá, nós temos, se não me engano, 338, né? Vamos ver aqui. Abrir a tabela, se a gente usar essa opção aqui de colocar, promover, ativar promoção, ele joga todo mundo para o início, né? E realmente mostra para a gente aqui que tem, tá? Nós temos uma quantidade de, tem muito foco ali, né? 338, tá? Então, esse é o número de focos que pertence ao satélite. Tá? Às vezes ele dá uma falhadinha ali, pronto, tá lá. Bom, eu poderia executar agora a ferramenta que vai fazer exatamente esse cruzamento, que ela está aqui em preenchimento de atributos, vetor para vetor. Só que observa que eu não tenho a propriedade aqui para dizer que esse processamento vai ser feito sobre
as geometrias que estão selecionadas, tá? Então, infelizmente, eu vou ter que salvar esse resultado como numa camada. Eu poderia salvar numa camada de consulta, tá? Ou salvar realmente numa nova tabela no banco. Como já foi feita aqui a consulta, eu vou vir aqui então e salvar fez objetos selecionados. E aí vamos colocar no banco. Vou escrever aqui que eu quero no banco FGEL e vou dar o nome da camada Focus. Deixa eu até ver o nome que eu coloquei aqui no nosso roteiro. Tá? Focus Imp Ref. Esse Ref é porque é do satélite de referência, tá, gente? Esse Ref aqui eu estou chamando por causa do satélite AquaMT, tá? Salvou e já está aqui a nova camada. Então, se eu tirar essa daqui de cima e colocar essa por cima agora aqui, opa, aí está, ok? Então, se a gente abrir a tabela aqui, eu tenho somente agora os pontos 338 focos. Bom, agora já posso efetuar a totalização dos focos por distrito, ou desculpa, por setor. E aí nós vamos usar então processamento, preenchimento por atributos, vetorial para vetorial. Então, na camada de cima, você vai colocar o dado de foco, REF, que é o satélite de referência, Aqua. Para camada, você vai escolher os setores de Niquelândia. Os atributos de Niquelândia, eu vou querer todos, então observa que eles estão todos ali para a direita, significa que no resultado vai ser o mapa, né, vai ser o próprio mapa de polígonos, só que mantendo todos os atributos originais. Interseção, isso é, a interseção do ponto com o polígono. Ele vai fazer o quê? Aí ele mostra aqui à sua direita tudo que ele pode fazer com os atributos do seu mapa, né, do dado de foco. Ele pode pegar o valor, o mínimo, o máximo, a média, a soma, total de nulos, total de valores distintos, desvio padrão, variância, skewness, curtos, amplitude mediana, coeficiente de variação, moda, enfim, tem várias coisas aqui que ele já pode fazer para você, tá? Tem uma estatística completa aí. Mas só me interessa saber a contagem, né? Então eu poderia pegar, por exemplo, o FID é o atributo que tem a chave, né, de cada foco. Então se eu colocar aqui, ó, total do número de valores, eu clicar sobre ele, ele vai contar quantos FIDs eu tenho, que é o próprio número de focos, tá? Eu poderia também fazer essa contagem por outros atributos. Então eu tenho a data e hora aqui do foco, tenho o satélite, poderia contar quantos satélites tem. Ele vai contar todos os registros, né? País, então tem todos os atributos da tabela de focos aqui. Mas nós já pegamos essa primeira aqui que serve para a gente. Aí a saída, gente, vocês podem colocar qualquer uma das duas. No roteiro eu pedi para colocar no banco, tá? Selecionar aqui no repositório o banco de dados, PostGIS. Mas se quiser, faça um teste também guardando num shape. Tá? Isso porque em versões anteriores aí do TerraView a gente estava com um problema nesse botãozinho aqui. Tá? O software até fechava e depois, mas ele não perdia o que tinha feito. Para a gente não perder isso aí, correr qualquer risco, eu vou fazer um teste primeiro aqui, salvando em shape. Tá? Então eu vou deixar aqui chamar de Focus Setor. Vou calcular. Ok. Eu vou mandar adicionar. Tá? E se a gente olhar o resultado, você observa que você tem, vou marcar só ele, né? Ó, você tem o próprio mapa de setor. Se você abrir a tabela de atributo, você tem todos os atributos,
né, que existiam na tabela de entrada, e na última coluna aqui ele criou um campo chamado FID total e colocou aqui a contagem. Ó. Eu tenho 7 nesse, né? Dá até para a gente colocar o foco por baixo agora, ó. Desculpa, o foco por cima aqui dele, né? Opa. E podemos fazer até essa análise visual aqui, né? Olha. Opa, cadê o... Deixa eu ver aqui. Ah, desculpa, tá certo. Então, observa, esse tem setores aqui que não tem nada, né? Então, se a gente selecionar esses setores aqui na tabela, você vai ver que, opa, esse setor aqui mesmo, ó, quando eu marco sobre ele, né, autorrolagem, vamos deixar ele aqui, né, auto-ativar promoção. Então ele vai lá para o início. Tá? Então você observa que ele não tem nenhum foco. Esse aqui também não tem. Né? Esse daqui, se a gente clicar nesse daqui, ó, vamos pegar um que tem menos aqui, só para a gente... Olha, esse aqui também nenhum. Esse outro aqui, de baixo, ele tem aqui, parece que tem 4, né? Então se eu marcar aqui, ó, na verdade tem 5, porque deve ter alguém que está na beiradinha ali, ó. Então tem 4 ali embaixo, mais um aqui, ó. Tá? Então tenho 5 focos de queimada dentro desse setor para o satélite, né? Aqua MT, tá ok? Bom, e para a gente ter o resultado que a gente estava querendo, eu vou clicar aqui com o botão da direita, ordenar decrescente, ele vai listar exatamente o que tem 42, depois o 36 e o 33. Então, se a gente marcar com o Ctrl aqui, né? Desculpa, marcar os 3. Espera aí, que está ativada a autorrolagem. Vamos voltar aqui. Decrescente. Opa, ascendente e decrescente. Tá, aqui ele está selecionado, por isso. Opa. Ativar essa autopromoção. Esse e esse. Está aqui o resultado, são esses 3 setores. Tá? Tá o código do setor aqui. Detalhe, os 3 são do tipo rural. Então, se eu fizer a consulta aqui, né, eu tenho alguns do tipo urbano, mas focos de queimada no urbano praticamente não tem nenhum. Então, não vai refrescar nada se eu fizer o filtro ainda aqui para dizer que o setor tem que ser do tipo rural. Porque eu já estou vendo aqui que os 3 primeiros aqui, que mais queimaram, são do tipo rural. Então a resposta são essas 3 linhas aí, tá certo? E lembrando que esse mesmo resultado poderia ser feito por aqui, né? No preenchimento vetor para vetor, onde eu vou escolher aqui em cima focos de queimada de referência, de novo aqui o setores Niquelândia, interseção, vou marcar aqui que eu quero a contagem no número de registros e em vez de ser para shape, eu poderia jogar isso aqui para uma tabela. Então, vamos colocar só um nome aqui só para executar, teste. Vamos ver se ele vai executar. Opa, parece que foi direitinho. Deseja adicionar? Sim. Então ele criou também agora aqui, olha, o mesmo resultado. Se a gente abrir, tá? A tabela está lá com a contagem, tá certo? E aí eu posso colocar em ordem decrescente. Opa. Estou pegando a coluna certa. Decrescente. Tá aqui, ó, 42, 36, 33. Tá ok? Certo? Então, são esse e esse. São os 3 setores. Tá certo? Então, tá aí
o resultado tanto num arquivo shape como também num arquivo, numa tabela dentro do PostGIS. Tá certo? Muito obrigado. Se gostou da nossa videoaula, dá um joinha e até um próximo exercício. Bye, bye.